Gostaria de cumprimentar o vereador Rafael Rum, por meio do qual cumprimento a todos os demais vereadores. O Parlamento Jovem, como é de conhecimento de todos, é um projeto da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em parceria com a PUC Minas, que visa incentivar os jovens a participarem da sociedade, que promove a interação dos jovens e que permite que nós, jovens, demonstremos as nossas necessidades e opiniões diante de um tema. Nesse ano, o tema escolhido foi Segurança Pública e Direitos Humanos. Os trabalhos do PJ ocorrem da seguinte maneira: são 41 cidades que estão divididas em 8 polos regionais. Nessas 41 cidades, os jovens participantes idealizam propostas. Essas propostas são estudadas e posteriormente debatidas e aprovadas em plenárias municipais. E na semana passada, no dia 22 de junho, aconteceu aqui em Pouso Alegre a nossa plenária municipal. Nessa plenária foram votadas 11 propostas, que estão divididas em 3 subtemas. O primeiro subtema trata da prevenção social do crime. A primeira proposta desse subtema fala sobre um encaminhamento que deveria ser feito pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais para a Câmara dos Deputados, em Brasília, dando uma sugestão de alteração da lei que dispõe sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, para que a legalização da maconha e a discussão sobre a legalização de algumas drogas fosse inserida no Parlamento Jovem. Essa proposta veio porque é de fundamental importância que, por uma questão tão grave e que está tão em voga na sociedade, que ela seja discutida, ela seja debatida por nós jovens. Então, o debate dessa questão não pode faltar. A segunda proposta fala sobre a alteração do programa que já existe, Fica Vivo, que atualmente ele já é implantado em áreas de alto índice de homicídios, para que ele fosse transferido para áreas em que esse índice corre riscos de elevação, para que assim fosse prevenido e não só remediado esses casos de homicídio. A terceira proposta trata da criação de oficinas de formação política juvenil no CRAS, formar jovens políticos, lideranças políticas por meio do CRAS, para que depois esses jovens possam atuar nas comunidades a que eles pertencem. E a quarta proposta, que vai ser encaminhada para a plenária regional, da qual Pouso Alegre participa, é a alteração do programa PROERD, que já é realizado pela Polícia Militar, para que, além de que ele seja trabalhado no 5º ano do ensino fundamental, ele também passe a ser trabalhado no 9º ano do ensino fundamental e no 2º ano do ensino médio. O segundo subtema trata da proteção aos segmentos vulneráveis à violência. A primeira proposta desse subtema propõe a criação de uma legislação que traga penas para quem cometer crimes relacionados à prática de discriminação em razão da sexualidade, assim como já existe no estado de São Paulo. Essa lei já foi aprovada no estado de São Paulo, e seguindo esses moldes, teria-se a ideia para que esse mesmo tipo de lei fosse aprovado em Minas Gerais. A segunda proposta trata da ampliação de um programa que já existe de casas de apoio a mulheres, para que mulheres que são vítimas de violência doméstica, inclusive com ameaças de morte, para que elas tivessem mais casas de apoio, para quando ocorresse esse risco de morte, elas terem um lugar para se manter, para passar a noite, para estar ali com os filhos. E a terceira proposta desse subtema, que vai ser encaminhada para a plenária regional, é a implantação de equipamentos de raio-x nas revistas femininas, nas revistas para homens e mulheres nos presídios estaduais. A ideia dessa proposta veio do fato de que as revistas para as mulheres, quando elas vão entrar nos presídios para realizar uma visita ou alguma coisa do tipo, é algo extremamente degradante. Algumas mulheres são forçadas a andar por cima de um espelho para verificar nas genitálias se tem algum tipo de droga.
elas passam por uma revista muito íntima. Então, uma maneira de evitar todo esse constrangimento seria o equipamento das prisões com esse raio-x, e essa foi a proposta que foi aprovada e vai ser debatida na nossa etapa regional. O terceiro subtema propõe novas perspectivas da atuação policial. A primeira proposta que foi debatida por nós propõe a alteração do curso de formação dos policiais militares para que eles tenham um curso completo de direitos humanos, com carga mínima de 120 horas, e para que fosse criado um estágio de 6 meses em programas relacionados a áreas vulneráveis da sociedade. Por exemplo, um policial que pudesse trabalhar com causas relacionadas às mulheres ou então aos homossexuais, ele teria que ter esse período de 6 meses de estágio. A segunda proposta trata da criação do programa Prosa Minas Viva, que foi o nome dado por nós, para promover encontros periódicos entre a polícia, a sociedade e estudantes, para que assim esse distanciamento que existe entre a polícia e a comunidade fosse diminuído. E assim os jovens, e não só os jovens, os pais e toda a comunidade pudessem interagir de uma maneira melhor com a polícia. A terceira proposta trata da criação de um sistema de controle logístico para aquisição e entrega de material e equipamento para tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil. Na verdade, essa proposta partiu da ideia, inclusive, de delegados que dizem que existe um certo problema logístico quando a polícia compra ou necessita de algum equipamento e essa entrega não é feita de maneira adequada, ou essa compra não é efetuada de maneira adequada e não corresponde às necessidades reais da polícia. Então, criar um sistema mais efetivo e tentar mudar isso, caso já exista. E a quarta proposta, que foi aquela encaminhada no terceiro subtema para debate na etapa regional, é a divulgação do DISC 162, que é a ouvidoria da Polícia Militar, por meio de meios de comunicação em massa e realização de campanhas em redes sociais, praças e escolas. Por quê? Existem diversas denúncias de abuso da atuação policial, mas a maioria das pessoas não sabe que pode denunciar esses abusos ou então alguma atuação inadequada da polícia por meio desse DISC 162, que é a ouvidoria da polícia. Então, para que as pessoas tenham consciência de que isso existe e de que é um mecanismo que elas podem usar para relatar aquilo caso considerem conveniente. Então, essas foram as propostas que nós debatemos na plenária municipal e as que foram encaminhadas para a plenária regional. Espero que todos os vereadores acompanhem os trabalhos do PJ com a gente. O vereador Rafael Rum estava presente na nossa plenária municipal, gostaria de agradecer pela presença. E espero que nas próximas, e no dia 22 de agosto, se não me engano, será realizada a plenária regional, aqui em Pouso Alegre, vai ter a presença de aproximadamente 150 jovens, além dos coordenadores e monitores. Então vai ser um evento muito legal e que essa casa terá a oportunidade de sediar. Então, nós esperamos a presença e o apoio de todos. Obrigado.